Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa nova live aqui no Espaço Cuidando de Mim. Hoje trazendo um tema muito importante, que é a autocompaixão. Será que a gente consegue fazer essa autocompaixão sendo como um santo remédio, né, para a gente ir cuidando da nossa saúde? E eu convido, né, uma pessoa muito especial, né, que é a Ana Lins. Ela vai estar aqui junto com a gente, conversando sobre esse tema muito importante para a nossa saúde emocional. Ana aqui chegando. Boa noite, Annelise, seja muito bem-vinda. Vou convidar aqui a Ana. Bom te ver aqui, viu, Annelise? Boa noite! Olá, boa noite. Bem-vinda! Obrigada. Tão feliz de estar aqui. Também, Ana, muito bom te ver, te Ah, reencontrar, né? isso aí. Muito Boa noite que está bom. chegando, Cláudio. Sim. E um tema muito importante, né? Sei que é um tema que você já vem estudando, né? Que você tem aí Isso uma aí. prática, uma experiência, né? Então, não É um podia tema ser outra gostoso pessoa, de né? falar. Muito, muito mesmo. E aí, Ah, até quando eu estava colocando, eu pensei, né? Um santo remédio, porque de fato, quando sim. a gente vai, né, se apropriando, a gente vai aumentando essa virtude mesmo, né, da autocompaixão, a gente, né, vai melhorando muito a nossa saúde emocional. São muitos E benefícios, né, Claudinha? verdade, verdade, Ana. Ah, E aí o pessoal está chegando, e eu gostaria que você sim. pudesse aí se apresentar, para que as pessoas possam Claro. te conhecer. Bem, eu sou Ana Graça, né? Trabalho aqui no Rio de Janeiro, estou falando do Rio, né? Longe de falar da onde do estado, né? Porque com essa Verdade. possibilidade que a gente tem na internet de diversos lugares. Hoje faço um trabalho voltado, né, para o desenvolvimento do amor próprio. E dentro desse tema, autocompaixão é algo que eu gosto muito, né? Trabalho atendendo principalmente hoje o público são mulheres que desejam aí, né, desenvolver e fortalecer o amor próprio. Faço também um trabalho em grupo, né, assim, atendimento. Amo o trabalho, psicologia, e quando eu recebi o seu convite, fiquei assim muito feliz, porque a Claudinha teve a oportunidade de participar do workshop, né, que eu ministrei dentro do, Isso. do nosso curso lá que a gente faz de coragem. Então é Muito. um tema assim que é muito importante e que é até importante para minha mudança, assim, pensando na minha vida. Acho que se não fosse a autocompaixão, nem estaria aqui falando com vocês hoje. Então eu vou falar um pouquinho disso, compartilhar um pouquinho também dessa experiência de vida, né, da prática da autocompaixão. Porque mais do que a teoria é como a gente praticar, como colocar isso em prática, né? Que eu Isso. acho que é o É grande verdade. desafio. É verdade, Ana. Então, só para quem não me conhece, fazer uma forma bem resumida, né? Só para ir também conhecendo, para a gente conversar desse tema que me interessa muito, como você falou, né? O momento que eu tive o Sim. workshop junto com você foi maravilhoso. Uhum. Entrei em contato com várias questões minhas, então, assim, Sim. foi um momento muito rico. Então, tinha Uhum. que realmente ser contigo, né? Para a gente poder ir esmiuçando esse tema tão fundamental. Meu nome é Sim. Cláudia, né? Sou Cláudia Assis, sou psicóloga aqui de Recife e também sou Uhum. terapeuta holística, né? Venho trabalhando com prática integrativa, né? Especificamente com biomagnetismo, dispersão emocional magnética. Eu tenho o foco aí de transformar, né, as dores, né, em auto-amor. Quanto mais a gente tem, né, essa autoconsciência, a gente vai entrando, né, saindo, tendo essa dor, não uma dor ali como inimiga, mas ela como uma amiga para Sim. construir a nossa aprendizagem, né, Ana? E aí Com eu gostaria que certeza. você pudesse nos dizer, né, o que é a autocompaixão? Uhum. O que que é, né? A gente sabe de compaixão
quando está voltado para outra pessoa, né? Mas o movimento, né, da compaixão para a gente não sabe muito bem colocar em prática, né? Então a gente sabe acolher a dor do outro, a gente sabe ali estar como um ombro amigo quando as pessoas estão passando por alguma dificuldade, né? Quando passam, quando falham, enfim, quando cometem erros e quando é com a gente a coisa é diferente, né? Acho que isso fala também um pouco da nossa cultura, né? A gente é ensinado assim, né? De olhar para o outro, de cuidar. Então, acaba que a questão também da educação emocional, de olhar para os nossos sentimentos, olhar para a gente não aprendeu. Apesar de que agora a gente já tem um movimento maior, né, com a psicologia, eu acho que a psicologia hoje, as pessoas já têm um entendimento melhor, já conseguem olhar assim, né, não com aquela crença de que a psicologia é só para maluco, só a questão, né, enfim, que a psicologia ela pode ser ali um aliado no sentido da gente se desenvolver, da gente poder olhar para gente, de autocuidado, né? Então, não necessariamente a gente talvez precise procurar a psicologia só questão de doença, né? Mas até para o nosso desenvolvimento, para a gente poder olhar para as nossas potencialidades. E aí, a gente vive também numa sociedade que também critica o tempo todo, que fala que a gente tem que ser o melhor. Desde pequenininho lá a gente já escuta, Perfeito. né? Olha, você tem que tirar nota 10, né? 9, 8 ainda não é o suficiente. Vê se você estuda mais para poder tirar um 10, para poder ser o melhor, né? Então, tudo isso vai contribuindo para que a gente fique que a gente acabe se tornando uma pessoa autocrítica, que a gente fique num lugar de rigidez, e tudo isso vai contribuindo para o adoecimento. E aí eu falo até da minha própria história. E eu fui educada dessa forma, né, de uma forma muito rígida. É, eu lembro lá na época da faculdade que era um período assim bem complicado, onde eu me cobrava demais. Então assim, as notas, eu lembro que eu estudava muito para as provas, né? Tirava notas boas, mas eu ficava com aquela sensação de que ainda não está o suficiente, de que ainda não é bom, né? Então, a questão da autocrítica, ela leva a gente para o adoecimento. E quando a gente se critica demais, a gente ativa uma parte do nosso cérebro, né, que é a amígdala cerebral, que é a responsável ali pelo nosso sistema de ameaça e defesa. Então a gente prepara o nosso corpo como se a gente estivesse diante ali de uma ameaça, né? Então a gente libera cortisol e libera adrenalina, que são hormônios aí que, se em excesso, contribuem para o estresse, né? Então pensa, né, numa situação ali onde eu tô o tempo todo quase que o meu corpo preparado para alguma ameaça, né? Na ansiedade a gente vê isso, né? A pessoa fica ali meio que preparada, ela não sabe muito bem o que que é, mas ela tá ali o tempo todo ali com o corpo, com tudo, os pensamentos, fica a ruminação de pensamentos, né? Então tudo isso contribui para o adoecimento. E aí eu queria até chamar as pessoas que estão aí, né, acompanhando a gente na live para poder refletir, né? Assim, ao olharem como é que qual é o comportamento delas quando algum amigo está passando por algum momento de dificuldade, né? Quando Uhum. errou, quando cometeu algum erro, qual que é o comportamento? Como que o que elas fazem, né? E quando são elas? O que elas costumam Será que fazer? será que é a mesma medida, né, Será Ana? que é? Será? Eu brinco com os meus clientes, né? Que eu falo, olha, vocês acabam sendo os piores inimigos, né? Porque o que que acontece? Quando é com a gente, aí a gente. Quais são os pensamentos? De que eu não tenho valor, né? De que eu não consigo as coisas, enfim. Não E sou bom o vai indo, né? suficiente, Não né? sou boa o suficiente, né? Acaba que as pessoas medem o seu valor por algo ali que elas não conseguiram, por algo que elas não deram conta. Ficou com aquele sentimento de que só ela que não consegue, né? Ah, só eu que não consigo, só eu que não dou conta. Então, você vê a diferença, né? Então, assim, quando é com outro, eu consigo ser um amigo, eu consigo acolher, mas quando é com a gente,
né? É zero. A gente não, muitas vezes a gente nem consegue entrar em contato com o que a gente está sentindo, né? Ali com a nossa raiva, com a nossa tristeza. É um outro fator que contribui para o adoecimento. A gente não acolher as nossas emoções, que foi, eu acho assim, algo muito importante da gente poder cada emoção que a gente tem, que a gente está sentindo, ela tem um objetivo de estar ali presente, ela tem uma mensagem para trazer para a gente, né? Só que Isso, o que que a acredito gente muito. faz quando a gente está diante de algo que incomoda a gente? Vamos colocar assim como emoções negativas. Eu não gosto desse termo, mas vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender. Então, raiva, medo, tristeza. A gente tem dificuldade de entrar em contato, porque também lá desde pequenininho, olha, não chora, não foi nada, né? Tudo Você não show. pode. Engole o choro. Eu vejo isso principalmente com os homens, né? Quantos homens, né, são educados no sentido assim de não expressar os seus sentimentos, né? Porque expressar os sentimentos é um sinal de fraqueza. Não sei se você concorda, se você vê isso na Sim, clínica. sim. Eu lembro você falando agora essa questão dos homens, né? Eu fiz uma pesquisa na época da faculdade ainda, né, falando sobre a construção, né, a reconstrução da identidade do homem e da mulher após a separação conjugal. E eu lembro Aham, que um dos homens, né, que eu fiz a entrevista, ele disse assim, Cláudia, com a sua entrevista, ele chorou, né, ele conseguiu chorar. aham. Aí ele falou assim, no período que houve o término do meu casamento, eu não consegui, porque as pessoas diziam que eu tinha que ser homem e que homem não poderia sofrer. Então, Uhum. depois que você começou a fazer essas perguntas, eu comecei a ver o quanto que eu ainda estou muito ligado. Fazia o quê? 12 anos que eles já tinham terminado, né? Então, ver o Sim. quanto que ele acumulou, né, de Uhum. emoções, de sentimentos, como se não fosse aceitável, né, que o homem ele pudesse sofrer, né, por uma Isso perda aí. de um relacionamento, né, enfim, né, de qualquer um contexto. É bem interessante que você está Uhum. trazendo assim, que realmente acontece muito, né? E traz no consultório isso, né, Ana? Aham. Eu lembro assim algo que ficou marcado para mim quando eu estudava, né? Quando eu ainda estava na faculdade, é quando a professora falou assim, olha, tem pessoas que não conseguem identificar qual o sentimento, né? O que que elas estão sentindo. E aí foi engraçado que quando eu fui para terapia, eu fui percebendo que eu tinha a mesma dificuldade. Eu não conseguia perceber, não conseguia dar nome, né? Então assim, para mim meio que tudo que me incomodava era raiva, né? Então eu não sabia ali diferenciar quando tinha um medo, uma raiva, enfim. Então, justamente porque a gente não é educado, né? Então, assim, a gente espera que agora, quem sabe, as próximas gerações tenham a possibilidade, né, de ir se abrindo, de estarem conhecendo um pouco mais, né? Hoje eu vejo um movimento maior, por exemplo, de adolescentes buscando terapia, então já fala assim, né, de um novo olhar para a psicologia, né? Sim, Então, saber identificar, nomear, né, as emoções é importante também para evitar fundamental. o adoecimento, né? Isso. Eu Verdade, estou vendo Ana. aqui que o Cláudio colocou, né, que é aqui, ó, Foi. ajudar o próximo, ok, né? Mas quando é com a gente é só cobrança, é isso mesmo, né? Acaba. Porque isso também fala de uma forma de defesa da gente, sabe? Isso daí também vem já, vamos dizer assim, a gente já traz isso já é da nossa evolução, né? Vamos dizer assim, a gente já traz isso com a gente dessa questão. O nosso cérebro ele é mais sensível às informações negativas, às coisas negativas do que às positivas. Então, vamos utilizar a autocompaixão como uma ferramenta, porque a autocompaixão ela pode ser aprendida para a gente poder mudar isso e tornar a vida um pouco mais leve, né? Sem esse peso, sem porque assim até fazendo um link com a minha história, né? Lá naquele tempo em que eu me cobrava demais, eu ficava pensando quantas oportunidades eu perdia, né? Porque eu sempre ficava esperando a, vamos dizer assim, e o estar pronta, né? O estar ali, ensaiando o tempo todo, né? Então assim, quando eu estiver pronta, quando eu conseguir alcançar isso, quando eu conseguir, aí sim, eu vou lá, me arrisco, vou lá e tento fazer algo. Queria muito fazer determinadas coisas, mas ao mesmo tempo não me via pronta para poder experimentar, né?
Então, assim, a gente fica preso, fica ali na rigidez, né? Se a gente fica só na questão da cobrança, da autocrítica. E uma das coisas, assim, que as pessoas têm como, vamos dizer assim, como mito, né? De que, mas e aí, se eu não me cobrar, isso pode influenciar, sei lá, no meu desempenho, na minha motivação. Quando a gente fala de autocompaixão, não quer dizer que a gente vai ser condescendente, né? Vai fazer tudo que a gente quer, da forma como a gente quer, né? A gente está falando de algo que, quando eu falo sobre autocompaixão, eu estou falando de uma forma de ser bondoso e generoso diante de um sofrimento, né? Então, toda vez que a gente fala de autocompaixão, a gente está falando que existe um sofrimento ali, né? Então, assim, da gente poder acolher a nossa dor, o nosso sofrimento, da mesma forma como a gente acolhe, né, o nosso melhor amigo, como a gente acolhe as pessoas que estão do nosso lado. Por que que a gente vai ser o nosso carrasco, a gente vai ser o nosso inimigo? E de acordo com pesquisas, as pessoas, né, assim, a autocrítica, ela não ajuda a pessoa a ficar melhor, a ter um desempenho maior, só aumenta o sofrimento, né? Porque entram em um nível de uma extrema cobrança, né? Porque ao invés de a Sim. gente olhar os nossos processos, a nossa evolução, reconhecendo nossos passos, a gente foca de fato esse lado negativo, né? Sim. Porque eu não Aham. percebi isso, porque eu não falei isso, né? E isso Uhum. leva realmente a um adoecimento muito maior, como você falou, né? Você trouxe aquele ponto bem importante também da amígdala, né? Então, o corpo da gente vai se Isso. preparando. Então, quando a gente começa a ter tortura mental, né, pensando em várias e várias coisas, o nosso corpo vai estar sempre nesse, né, jogo de Uhum. adrenalina ali, cortisol, e a Isso gente vai aí. entrando em um processo que vai realmente só adoecer o nosso corpo, né? E a autocompaixão, ela serve como um fator de proteção justamente contra a ansiedade, contra a depressão, né? É Então, assim, de verdade. acordo com as pesquisas, a autocompaixão, ela aumenta aí a motivação. São pessoas que são mais seguras, né? Quando são autocompassivas. Por quê? Porque elas reconhecem ali o valor delas, apesar dos erros, das falhas, né? Porque isso vai fazer parte da nossa caminhada. Somos seres humanos, É, né? Não somos super-heróis. Então, passíveis de erros, né? sim, isso aí, né? Então, são pessoas que são mais seguras, são pessoas que têm relacionamentos melhores, relacionamentos mais saudáveis. Então, são vários benefícios, né? Ajuda muito com relação à nossa qualidade de vida, quanto à nossa saúde. E a autocompaixão, ela envolve, assim, três elementos que são muito importantes, né? Que é a autobondade, que é ser, né, bondoso e generoso diante da dor, a atenção plena, que é a gente estar atento ao que a gente está sentindo, que é o que eu falei com relação aos sentimentos, né? Da gente poder nomear a nossa emoção, ver onde é que a gente sente essa emoção no corpo, localizar ela no corpo. É, porque ignorá-la não vai ajudar, né? Então eu brinco também com meus clientes que eu falo assim, ó, ela fica ali escondidinha em algum lugar, mas assim, a qualquer momento acende a luz ali, vai estar ali aparecendo, então não adianta ignorar que a tristeza, que a raiva, que o medo não estão ali, porque eles estão só escondidinhos, mas só uma coisinha assim, um pontinho ela já acende, já aparece ali, né? Então, a gente poder nomear, poder entrar em contato com esse sentimento vai ajudar. Até a gente perceber, como eu falei, da questão da mensagem, né? Que cada emoção ela tem um porquê de estar ali. Então, assim, quando você acolhe o que você está sentindo, você consegue perceber ali, opa, essa raiva aqui, talvez porque alguém passou do limite, fez algo que eu não gostei, né? Então, a gente consegue ter um pouco mais de clareza. E a questão da humanidade compartilhada. E o que que é a humanidade compartilhada, né? Falando da compaixão. É da gente poder perceber que não é só a gente que passa pelos aqueles problemas, que não é só a gente que tem dificuldades, que todos nós temos. Qual que é o nosso comportamento quando a gente está diante de um problema, diante de uma dificuldade? É se isolar. Então aquilo fica muito maior, porque a sensação é sempre que só eu que passo, só eu que não dou conta, né? Só eu que tenho esses problemas, essa dor. Então, quando a gente consegue é,
ficar mais atento a isso, a gente vai falar assim, não, tudo bem, né? Eu tenho essa dificuldade, mas não é só eu que passo por isso, né? Quando a gente se abre, a gente consegue ter uma rede de apoio, de poder dividir, de poder conversar com o outro, né? E aí a gente percebe, puxa, realmente não é só eu que tenho essa dificuldade, né? Não se Fulano sente falou que só, né? também passou por isso, também tem essa dificuldade, né? Então as coisas vão ficando um pouco mais leves, assim, a gente não ficar com aquele senso de que só eu que, né, que não dou conta das coisas. E ninguém vai dar conta de tudo mesmo, né? Como eu falei, errar vai fazer parte do processo. Quando você, né? Ah, Ana, mas e aí? Quer dizer que eu vou. Volto lá para aquela história, quer dizer que eu tenho que aceitar todos os meus erros e tal. Sim, aceita com amorosidade e veja o que que você pode fazer de melhor da próxima vez, né? Olhe para as suas experiências e veja que aprendizado que você pode ter com, né, com os erros, com as falhas. Porque se você errou, se você falhou, isso fala de um movimento seu também, né? Que você deu um passo, talvez tá, errou, mas vamos lá, o que que você pode aprender com isso, né? Tá fazendo sentido, Claudinha? Demais, demais, Ana, demais. E essa questão, quando a gente vai olhando, né, com essa percepção, né, sobre os sentimentos, sobre as emoções, porque quanto mais ali a gente vai deixando de lado, né, a gente não vai entendendo, a gente também não acolhe também essa função, né, que a nossa emoção vem Sim. ali. E aí a gente vai Uhum. sentindo no corpo, como você falou mesmo, né? Então, será que a gente precisa realmente passar por essa dor, por exemplo, né, de ter algum adoecimento, né, para que a gente Uhum. possa, né, ouvir o que está gritando ali das nossas emoções, né? Então, Sim. quando a gente faz essa questão da própria tristeza, né, que às vezes o pessoal faz a comparação, posso a tristeza, que depois posso ter a questão da depressão. E quando a gente olha para a Uhum. tristeza, olhando esses incômodos, né, Ana, para a gente ir Sim. identificando o que é que na minha vida não está indo legal, que está me deixando essa tristeza, né? Que irritabilidade Uhum. é essa que acontece do meu dia a dia? E aí, quando a gente Isso vai aí. aproximando, né, a gente vai entrando em contato e vai nos conhecendo. Eu penso muito também na questão da autoobservação, Isso né, aí. e da autorresponsabilidade. Que às vezes a gente acha assim, né? Porque não é você que passou por isso, né? Foi você Ah, que é. estudou isso, não foi você que não sei o que. Uhum. E quando a gente entra nessa, a gente vai culpando o outro, né? Quando Isso o aí. outro me mobilizou, mas sou eu a responsável de poder ir percebendo o que é que me afetou aquilo ali, né? O que é que Uhum. trouxe. E aí a gente vai se acolhendo nesse processo, né? Nessa autoobservação. Sim, e de perceber nos nossos limites, né? Se É, isso daqui tá, né? Se isso me irritou demais, né? O que que tá falando ali com relação aos limites? E até essa questão do acolhimento das emoções, isso vai ser muito importante para uma grande questão, que é o que que eu preciso nesse momento, sabe? Então, quando você está ali com aquela dor, se você não entra em contato com ela, você não sabe qual é a sua necessidade ali naquele momento, né? Então, assim, o que que eu estou e precisando nesse momento? Sei lá, estou precisando ficar um pouquinho quietinha no meu canto, eu estou precisando conversar com alguém, né? Que movimento que eu quero fazer a partir da minha necessidade, né? é verdade. Ou ele vai ser um muro, né? Ou vai ser realmente uma Uhum. ponte, né, Ana? Da gente Sim. poder ir olhando uma ponte como um processo de transformação mesmo, né? E não Uhum. como algo ruim, não como inimigo, né? Mas como algo Isso. que chegou ali para a gente poder acolher e se transformar a partir dali, né? Aham. Isso fala da nossa disponibilidade e da nossa abertura, né? Para poder, que é Muito. importante, né? Da gente, questão do autoconhecimento. Você pode ter muito aprendizado. É claro que eu estou falando aqui sobre autocompaixão e eu falei, ele pode ser aprendido, é uma ótima ferramenta, né? Não é fácil, sabe, colocar em prática, mas é possível. E quando você consegue experimentar, é libertador. É muito bom, sabe? Eu posso te dizer que eu tirei muitas amarras depois que eu comecei a ser autocompassiva, sabe?
Então, agora até lembrei quando eu falei um pouquinho sobre a minha história lá da época da faculdade, eu sentia muitas dores no corpo. Nossa, quantas dores no corpo. Dos tantos a gente sente no corpo, né? É incrível, Uhum, incrível. sim, a gente está conectado, né? Integrado, É, né? Mente e corpo, né? Então, muito. assim, então eu lembro que eu sentia muitas dores no corpo. E hoje, graças a Deus, não tenho mais, sabe? Eu acho que a terapia, autoconhecimento, tudo isso contribui. É tão Fortalece. bom quando a gente vai se conhecendo, né, Claudinha? É isso. Eu lembro você falando no período da faculdade, eu lembro que com meus 21 anos, mais ou menos, eu sempre fui muito autocrítica. Acho que até eu compartilhei já contigo, né, no workshop, né? Aham. Então sempre foi muito crítica, né? Então era aquela coisa de tirar 10 e eu queria saber o professor, assim, né? O que eu posso melhorar? Tirei 10, Sim. né? Mas era uma autoexigência imensa, como se realmente não pudesse falhar. E aí quando a Uhum. gente começa a ir percebendo, né? O que é que eu escutei, né, na minha história, na minha vida, né, e que Uhum. me fez me construir, né, com essa crença, né, com essa percepção que eu tenho que ter uma perfeição, né, que a gente não tem essa perfeição, né, mas a gente vai nessa busca, né, e acaba de fato entrando em um processo, né, de adoecimento, como eu entrei na questão da ansiedade, né, porque eu estava constantemente. Então, foi a prática integrativa também que me ajudou muito a poder identificar essas emoções, né? E também o processo da psicoterapia. Então, é algo que, assim, se a gente evita, isso vai se tornando realmente, como você falou, uma armadura, Sim. né? E isso vai Uhum. vir em toda parte do nosso corpo, né? Então, quanto mais a gente vai entrando em contato, mais a gente vai ter... E como você não é fácil, né? É um processo. Uhum. Processo Sim, é um diário processo. da gente ir se acolhendo, da gente ir se percebendo, né, em tudo, e encontrando de fato, né, o significado, né, o sentido que está acontecendo ali. Né? Então, quanto mais te tem essa Uhum. abertura, né, e como você fala, né, quanto mais te tem essa abertura, né, de se percebendo mesmo, né, tendo essa consciência, a gente passa realmente a ser mais compassivo, né, Sim. autocompassivo, né? Uhum. E essa questão da gente querer ser o melhor, né, da gente estar sempre buscando ali, a gente tem essa pressão, vamos dizer assim, né, dentro da sociedade, principalmente cultural, e fala também de uma crença nossa de querer pertencer, né, a grupos, se a todo momento ali a gente está falando, né, se a gente entra lá no Instagram, né, a gente tem modelos de corpo, modelo disso, modelo daquilo, de trabalho, né? Então a todo momento a gente quer pertencer. E aí quando a gente não consegue, né, a gente fica muito mal, porque a gente Uhum. não consegue alcançar ali aquele lugar ou não consegue pertencer ao grupo. Então também parte aí muito de uma crença, né, e de um desejo de pertencimento, né? Essa questão da autocrítica, né? Isso, verdade, Ana. E aí é muito importante também como é que foi nessa história da gente, né? Claro que assim, todo ser humano ele quer, né, ter esse pertencimento, né, a ser amado. Sim. E às vezes a gente passa por algumas situações, né, para vivenciar para a gente não se sentir excluído, né? E na verdade Uhum. a gente não faz essas questões para não vivenciar essas outras experiências, né, de abandono, de rejeição, Sim. que são algumas emoções ali que estão ali com a gente, né, que é ruim de sentir, né, tudo isso, né? Então, Uhum. dependendo do que a pessoa vivenciou, né, se estar naquela situação, não, eu vou até evitar para não ter que vivenciar tudo Isso aquilo aí. ali. Então, Uhum. é algo que, assim, depois a gente vai indo percebendo, né, o que é que estava me fazendo, né, a querer esse pertencimento, né, a ter esse, fazer coisas que para mim não faz sentido e permanecer Uhum. ali. Sim, isso mesmo. Como eu falei, né? Se não fosse a autocompaixão, não estaria aqui falando. E eu percebi assim o quanto, né? Eu mudei, o quanto eu me permiti experimentar, né? Coisas que antes eu ficava presa, que eu me criticava demais, achando que e se eu não der conta, né?
vem muito a questão da vergonha, né? Então, assim, a pessoa que é autocrítica, ela também tem muito medo ali de passar alguma vergonha, de ser, sei lá, ridicularizado. Então, vem todas essas questões, né? Assim, o medo, tudo isso vai contribuindo, né? Deixa eu só É colocar aqui verdade. na minha colinha para ver se... Ah, por isso é a questão da perfeição, né, Ana? Questão da perfeição. Justamente por isso o que você está dizendo fez muito sentido, assim, para mim, né? Dessa questão de você não passar, assim, por essa questão dessa crítica, né? Então você tem que fazer tudo muito perfeito para que pra você não Uhum. passar nenhum tipo de vergonha, nem algum tipo de constrangimento, né? Não, eu tenho Como que se a já gente saber. tivesse possibilidade de controlar tudo, né? Aí, E falando um pouco também, de ansiedade, aí eu lembrei, né? Questão do controle, né? Então, a gente quer controlar tudo, quer... Então, assim, eu só experimento se eu tiver a possibilidade de controlar ao máximo, né? A gente pode se organizar para a situação, tudo, mas controlar, a gente nunca vai ter esse controle, né? E essa é a nossa grande angústia, né? Porque ninguém quer passar, né, pelo... O novo assusta, né? A situação nova, eu não sei o que que vem lá pela frente, eu não sei o que que eu posso encontrar, e se eu passar vergonha, e se eu sentir medo, como que eu vou agir, né, diante dessas situações? Não estou verdade. preparado, né? Então, às vezes, assim, ó, a gente está tanto tempo no adoecimento que a gente está acostumado. Então, assim, eu já sei desse lugar de adoecimento, né? Mas, assim, ir para uma outra, experimentar, mesmo que seja um lugar bom e melhor, causa medo, porque eu não sei como é que é esse lugar, né? É verdade. E aí, quando a gente olha, né, nesse ponto, né, eu tenho medo do que vai acontecer. Então, o que é que de pior, né, pode acontecer ali, Uhum, né, Ana? E aí, sim, quando a isso gente aí. vai entrando em contato, a gente entra em contato com a nossa fantasia de algumas Uhum, situações, né, do que pode acontecer, porque vai muito da nossa história também, do que a gente ouviu, isso do que a gente aí. vivenciou. E aí, quando a gente para ir pensando, né, ó, eu estou querendo fazer tal coisa, mas não estou conseguindo, né? Então, o que é que está ali acontecendo? O que é que eu acho que pode pior acontecer ali? E aí, quando a gente Uhum, vai esmiuçando isso, a gente vai também se preparando, porque a gente isso. está entrando em contato com a nossa fantasia, com o nosso medo, né? Aham. E a parte da ansiedade traz muito isso, né? Então, a gente vai vivenciando, achando que vai acontecer mil e uma coisa, e aí, quando a gente vai trazendo para a realidade, né, buscando, né, tal coisa, o que, é que pode acontecer, tal, e aí a gente vai vendo aquilo que é real e aquilo que é o próprio nosso Uhum, medo, né, para a isso gente aí. poder ir seguindo e vendo, né. Vai ajudando a gente a ter um pouco mais de clareza, né, sobre o que está acontecendo, porque uma das coisas também que eu gosto muito de trabalhar dentro da clínica e que eu recomendo para os meus clientes que têm dificuldade de expressar os sentimentos, né, que falam, ah, Ana, mas eu não consigo falar, né, com outras pessoas sobre o que eu estou sentindo. É a escrita, né? A escrita terapêutica, né? Então, assim, poder escrever, falar sobre o que está sentindo colocar no papel ajuda a ter uma clareza maior sobre o que ela tá, né? Ajuda ela a dar um nome para aquilo, a identificar. É importante, né, nesse processo de autoconhecimento, da autocompaixão, porque às vezes, falando um pouco, né, da ansiedade, a gente fica naquela confusão, fica com aqueles pensamentos persistentes, na ruminação. E tudo isso vai contribuindo, né, para o adoecimento. Então, assim, usar algum, né, ter alguns recursos para poder lidar e para poder ajudar. Então, a escrita é uma dessas formas de expressão dos sentimentos e das emoções, né, de identificação. Então, algo que eu acho bem legal, assim, né, quando estiver sentindo alguma coisa, é tentar perceber onde você sente isso no seu corpo. Quando eu tô com raiva, onde que eu sinto isso? É, que pensamentos que vêm, né? O que que ali acabou fazendo com que eu sentisse aquilo, né? Que eu entrasse em contato com aquele sentimento. E aí, quando eu falo entrar em contato, não é você se identificar com a emoção, né? Não ficar preso à emoção. Porque assim, ó, quando a gente acolhe a emoção e a gente consegue ouvir, né? Vamos dizer assim, o porquê que ela está ali presente, qual o sentido dela estar presente,
ela vai fluir. Então, assim, ela vai fazer o papel dela. Então, ela não vai ficar ali presente. Então, você Sim. não vai, não é, quando eu falo acolher, não é se identificar com a emoção, né? É deixar, porque assim, ó, a partir do momento em que eu identifico, que eu nomeio, que eu percebo isso no corpo, que eu consigo ali, ela está presente por conta disso, ela vai fluir. Então, ela não vai, não tem porquê, mas ela está ali presente, A né? pessoa que colocou aqui, boa noite, está fazendo muito sentido, foi o Leonardo. Boa noite, está Uhum. fazendo muito sentido. Às vezes pode haver também uma dificuldade em acolher o nosso possível nas situações, sim. Sim, sim, com certeza. É isso aí. Vai olhando as mensagens aí, Claudinha, que às vezes eu vou falando, eu não consigo, não tenho essa prática de ir falando e lendo as mensagens, né? Ah, A Lauana colocou aqui, minha psicóloga favorita, a Ana é ah, maravilhosa. ah, Então, esses pontos assim, são muito importantes, né, Ana? Da gente ir identificando. E, de fato, né, quando a gente vai vendo, né, nossas possíveis, né, situações, a gente vai acolhendo, a gente vai vivenciando. E eu lembro que quando o período que eu estava no, lá, no período ainda da faculdade, quando iniciou, né, as aulas, né, que uhum, começou as apresentações, então tinha muita vergonha. Muita vergonha. Então, eu iniciei a psicoterapia justamente por isso. Né? E eu sim, sentia a minha eu voz, eu também. odiava a minha voz. Eu Ah, achava que. Né? Então, só do processo da terapia que eu comecei a assim, nossa, por quê? Né? Por que eu não gosto da minha voz? E aí, quando a gente foi trabalhando, nossa, foi muito interessante uhum. isso. Então, o autoconhecimento também, quando a gente vai percebendo, né, aquilo que está impedindo a gente de ir fazendo, de ir realizando, né, é fundamental. Sim. Então, Você sabe que antes de começar a live aqui, né, eu tinha feito um atendimento, então eu estava descansando e antes de começar a live eu estava sentindo a minha garganta, sabe, ardendo e a minha voz meio que sumindo. Aí eu falei assim, não, eu acolho, é um medo que eu estou é o sentindo, medo. né? Então assim, vamos lá, vamos com medo mesmo. E à medida em que eu fui falando, ó, a dor, o medo foi embora, Foi sabe? Então possível. assim foi interessante você falar que você foi buscar terapia pela questão da exposição, porque eu também. O Leonardo, que está aqui, ele me conhece lá já há bastante tempo, né? Então, assim, era um medo muito grande de me expor, de falar em público, e eu acho que até o digital, assim, o online me ajudou muito, né, nessa questão. Então, antes eu tinha muito medo do. E se eu esquecer o que eu tenho que falar? E o meu É, corpo, né? E eu ficava logo vermelha, então branca, né? Já aparece logo vermelho, a voz tremia. Então, tudo isso, né? São sinais ali. É a questão lá que a gente falou do medo ali de passar uma vergonha na frente das é, pessoas, né? Só que hoje eu já da acolho isso. Eu falo assim, fragilidade. ah, pode ser que no início eu fique mais nervosa, né? Pode ser que realmente a minha voz falhe um pouco, eu esqueça de alguma coisa, mas isso não vai me impedir de falar, né, de um assunto que eu gosto, de fazer uma coisa que eu Ah, gosto, né, que também faz diferença, né? quando a gente vai colocando o propósito da gente, isso vai se Isso. tornando uma grande diferença, né, do nosso dia a Aham. dia. A gente vai encontrando isso, né? Olha, falar em público era um grande sofrimento. Desde o momento que eu Também. sabia que eu teria que falar em público, eu já ficava muito, sabe? Eu já sentia o meu corpo, já ficava o tempo todo pensando naquilo, que eu não ia dar certo, que eu poderia falhar, né? E hoje não, hoje é com prazer que eu falo e que eu vou me expondo. É claro que no meu tempo, aí eu também respeito o meu ritmo, né? Então, É, assim, o que que é possível? O que que eu quero experimentar? O que que dá, né? Ah, isso daqui ainda não me sinto confortável de fazer, não quero fazer. Ok, tá tudo bem. Só que antes eu ficava sofrendo porque eu achava que eu tinha que fazer as coisas porque as pessoas
faziam, né? Também um outro ponto importante, né? A questão da comparação, de que às vezes a gente acaba ultrapassando os nossos limites, né? Porque se compara ao outro, então assim, hoje a gente fala muito sobre marketing, né? Sobre pensando um pouquinho na nossa área, né? De psicologia, de marketing digital, e a gente tem N coisas, né? Receitas, vamos dizer assim, para poder, vamos dizer assim, ter mais sucesso. Então, faça lives, né? Faça vídeos, faça isso, aquilo. Então, quando eu comecei a entrar em contato com essas questões, eu falei assim, não, isso daí não é para mim, eu não quero, né? Então, assim, isso já o que é uns 2 a 3 anos atrás. E aí, hoje não, hoje eu me sinto preparada para poder experimentar, né? Então, eu tô aqui na live de fazer alguns vídeos, né, na minha rede social, de ir experimentando um pouquinho em pouquinho, mas olhando meus limites, olhando o que que eu quero fazer, o que que eu me sinto confortável, né? Sem ficar naquela de porque as outras pessoas fazem, eu tenho que fazer, porque isso sim me colocava numa posição de adoecimento, né? De que eu tinha que estar ali fazendo as mesmas coisas do que as outras pessoas, né? Então, quando a gente acaba também ultrapassando os nossos limites. Sabe que eu fiquei lembrando assim, antes de começar a falar, eu fiquei pensando muito no caso da Simone, da ginasta, Sim, né? Que desistiu, né, das provas e que algumas pessoas podem ver como, né, não aguentou a pressão. Mas olha, eu acho isso um exemplo de autocompaixão, né? De olhar para si, identificou, né? isso aí. Então, ela estava mais preocupada ali naquele momento com a saúde dela, com ela, né? Assim, não com os outros, do que as outras pessoas iam achar, de que, né, tinha toda uma pressão dela ser a melhor, dela, enfim, de ter um desempenho excelente antes mesmo, né, de começar, já todo mundo já estava com um olhar e com foco, né, sobre ela. Então, ela fazer essa escolha de desistir, né, de participar, eu acho isso um grande ato de autocompaixão, Verdade. De né? amor, assim, também, né? Sabendo até onde eu posso ir, né? Sim. E quando ela, eu acredito assim, quando a gente vai entrando em contato de fato, assim, sobre a escolha da gente, né? Aquilo que é essencial, né? Aquilo que é inegociável para a gente, que não vai ferir a Uhum. nossa essência, que não vai ferir, né? Aquilo que a gente acredita, né, em nós. Isso sim, Sim. né? Então, independente do que os outros vão falar, porque todo mundo vai falar, Uhum. independente. Quando eu comecei a ver, quando eu fui trabalhando isso em mim, essa questão da exposição, eu sempre fiquei pensando, não, eu tenho que falar de um jeito que todo mundo, né? Mas Aham. vão ficar e vão se conectar quem realmente, Isso né, aí. estiver, que não, tudo bem, não tem problema Aham. algum, Não tem né? E como a aí a gente gente, abraçar o mundo, todas as pessoas vão não, gostar da gente. Não tem jeito, né? não. Não E a é gente entra assim, na né? ilusão de que tem que ser Sim. assim, né? E não é. Então aí quando a gente Uhum. também vai vendo, né, e vai vivenciando aos poucos, Lana até colocou aqui, ó, Lana colocou assim, eu sou assim, morro de medo de falar algo errado, passar vergonha. Tenho inúmeras Uhum. ideias na cabeça, mas não consigo me expor para pôr em prática. Uhum. E aí talvez ir identificando, né, Ana, tem várias ideias na cabeça, né? Vai Sim. separando, né? O que é mais importante, o que é que e aí você vai esmiuçando, né? Quais as das ideias e você vai buscando, né? O que é mais importante? Por que isso aqui? E aí, como Karina, né, vai nos ensinando, né? Que é um programa que eu e a Ana fazemos juntas, né? E ela fala, Sim. né, dos 5 porquês. Né? Então, quando você vai entrando em contato, não, porque eu estou fazendo atividade física para eu ter mais saúde, né? Mas por que é Uhum. importante para você ter saúde? E aí você começa a entrar em contato, quando você chega no 5, é como se você já entrasse em contato com aquilo que realmente é essencial para você. Isso aí. E aí isso vai fazer que quando chegar nesse momento que a gente tiver essa crítica, né, ou quando alguém falar algo, a gente está conectada com aquilo que é mais Né? essencial para a gente. E a gente vai fazendo isso aos poucos, né? Vai colocando isso em prática, né? Então,
claro que assim, a gente sempre vai ficar com aquela coisa, né? Vai sempre ter uma comparação, né? Sempre a gente vai sentir alguma Sim. vergonha. E é natural do ser humano, né? Mas aí não Aham. deixar que isso, né, se torne muito maior, né, Ana? Isso Então, aí. quanto mais a gente vai A vergonha, acolhendo, por exemplo, é uma forma de proteção, né? Uma forma de nos proteger, né? Então, tem sentido, né? Só que começa a ser, a gente olha para a questão do adoecimento quando ela impede a gente de fazer, né? Várias coisas, quando a gente fica paralisado ali, né? Então, atrapalha no dia a dia, atrapalha da pessoa crescer, né? Então, aí sim é um momento de começar a observar e buscar ajuda, né? Se precisar, né, Claudinha? Acho que é importante a muito. terapia, né? A A gente, psicoterapia nós mesmos fundamental. aqui estamos contando os nossos exemplos, né? O quanto a terapia Exato. ajudou, né? Nesse processo, né? Até falando da questão dos valores, então, assim, para a gente poder ter clareza dos nossos valores, do que é importante, do que é essencial para a gente precisa se conhecer. Porque se a gente não tiver essa clareza, fica também complicado, né? Assim, É aí verdade. fica muito mais fácil, vamos dizer assim, a gente cair na armadilha da comparação, de estar ali vivendo uma vida que é mais, assim, direcionada com o que as outras pessoas querem da gente, né? O que o outro vai gostar do que a nossa necessidade, né? Do que olhar para a nossa necessidade, né? É Então a gente verdade. acaba nem fazendo escolhas, né? Quando a gente não tem isso muito claro, né? Então, E assim, claro. a gente faz e aí é porque o outro acha que é legal, que é importante, a pessoa ela não consegue ter como referência, a referência passa a ser as outras pessoas, né? Isso, isso. E a gente aí vai perdendo a essência, né? Daquilo que realmente faz sentido. O que eu estou indo pelo que o outro está falando, né? Que é importante, né? Fazer, o dizer. Então, esse Claudinha, acho que eu fiquei com acolhimento um problema aqui que eu não estou te ouvindo. é. Como que eu faço? Ai, viu? Situações que acontecem. Fazer o quê? Será que se eu sair e voltar? Não. Acho que sim, tem, Não tá me sei o ouvindo que que agora? aconteceu aqui. Deixa eu tirar Tem o uma. fone para ver se fala alguma coisa. Tá me ouvindo? Não saiu Voltou? totalmente. Eu vou sair e vou tentar entrar, pode ser? Tá bom, pode ser. Vou fazer leitura labial. E como é importante, né? Quando uma coisa que a Ana falou, né, no início, um ao viver é assim mesmo. Pois é, Adriana, é isso mesmo. Como a Ana tinha falado logo no início, né? O quanto que muitas vezes a gente faz essa comparação com o nosso valor, né? Aquilo que a gente faz, né, a gente traz como um valor. Então, quando a gente vai separando, né, a gente vai vendo assim que aquilo que eu faço não é o que eu sou, a gente consegue ter né, um diferencial e poder ir percebendo, né? O que eu faço, aquilo que eu sou, e quando a gente diferencia isso, a gente acaba entrando, né, na vida com mais leveza também, porque a gente não está se colocando como aquilo que eu faço, né, e aí nós somos muito mais, né, do que a nossa atividade, do que o nosso trabalho, do que os nossos papéis que nós desempenhamos, então isso é fundamental. Deixa eu aqui convidar a Ana. Voltei. Tá me ouvindo? Tô. Ai, Coisa boa. gente. A Adriana tinha colocado aqui, no ao vivo é assim mesmo, realmente. É, eu até Eu coloquei, tava, como é que eu faço para entrar? Como é que eu entro? Que eu nem sei. Eu só sei fazer live assim, me convidando. Nem sei como é que faz, gente. Estou aprendendo. acho que vai te ajudando. Aí, ó, questão, a gente não tem o controle, não Não adianta. tem. E se a gente também não tomar, antigamente, toda vez que passava alguma situação, eu já ficava logo irritada, né? Não, porque eu tinha que saber logo tudo. Rarará. E aí eu comecei assim, não, peraí, eu também entrando na brincadeira também. Aham.
porque Vamos isso vai levar também com ficando um mais pouco mais leve. de humor, leveza, né? As Isso. situações, né? Não Quando dá. a gente era criança, né, a gente tinha esse lado, né? A criança vai Sim. fazendo e vai tendo mais essa leveza, e a gente, ao longo que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo, né, essa essência, essa Uhum. brincadeira, isso de fazer, né, e sem se preocupar com o que é que outras, né, Sim. e esse de buscar essa Eu, criança, né? isso me fez também lembrar, né, que a questão da rigidez, saúde para mim está muito ligada à questão de movimento, sabe? Ao fluir, né? Então, até brinco Também. também, que eu falo assim, olha, quando tá tudo muito assim, né? Pensa lá no. Quando tá lá na UTI, a maquininha lá vai os batimentos, né? Vai, sobe, desce, é movimento. Quando É tá numa linha movimento. reta, não tem mais vida, Não né? tem mais Então, vida, é verdade. Cura é movimento, não tem sim, como, né? Então, às vezes, a gente tem que movimentar aquela emoção ali que está estagnada, né? isso E a aí. gente ir esmiuçando ela, né? E vendo e percebendo e se construindo ali para a gente se Você sabe desenvolver. que uma frase que marcou muito, assim, pensando na questão da autocompaixão, uma frase que me marcou muito, que a minha supervisora falou, né? Gente, a vida é difícil, né? A vida não é justa, a vida é complicada mesmo. Quando eu ouvi aquilo, assim, sabe que eu parei para ouvir realmente, né? Como que a vida é difícil, é complicada. Enfim, mas tem a sua beleza também, né? Porque que a gente também vamos utilizar da autocompaixão para a gente poder focar também nas coisas boas, para quando acontecer um erro, ok, eu acolho esse meu erro, mas olha quantas outras coisas eu já conquistei, olha o quanto eu já fiz, olha o quanto eu já subi de degrau na vida, né? Então, E assim, olha quantas barreiras, quantas coisas eu já venci. A gente olhar para as nossas potencialidades, olhar para o que tem de belo, né? é E não verdade. ficar focado só na questão vamos dizer, das coisas mais difíceis, né? Mas que a gente Da possa falta, né? dar falta e isso a gente acaba esquecendo, né, Claudinha, de validar tudo de bom que a gente já alcançou, que a gente já conquistou. Olha o quanto você já caminhou, né? Eu olho E hoje para minha história e falo assim, nossa, que bacana, quanto que eu já conquistei, que eu já coisas que eu achava que eu nunca seria capaz de fazer e olha, tô fazendo. Coisa boa, né? Então, olha vai, aí para as pessoas que estão acompanhando, né? E assim, vai olhar assim o quanto você já conquistou, o quanto você já se permitiu aí, o quanto você já fez. É muito bom a gente poder validar. Só que a gente acaba só no lado da crítica mesmo, da da crítica, negatividade, né? é verdade. E aí olhar esse movimento, né? Por que eu sou tão rígida comigo? Por que Aham. isso sempre, né? Eu sempre vou trazendo essa autocrítica. Porque com o outro eu consigo ser mais leve, né? Eu consigo ter essa, Sim. né? Porque às vezes tem coisas que o que a gente fala pra gente não diria nunca para um amigo. Uhum. Então, assim, Isso. né? Quando a gente vai percebendo isso, né, Ana, a gente precisa ir mais se acolhendo, né? E se percebendo nesse Claro, processo isso mesmo, aí. né? Lê aí, Claudinho, os comentários. Leonardo botou aqui, Simone, um exemplo de autocompaixão para contrapor a rigidez Da e Simone. perfeccionismo. Da ginasta, né, que eu falei. Ah, sim, sim, sim. E perfeccionismo excessivo é bom pensar. Melhor feito que perfeito, verdade? Olha, essa é uma frase, o Leonardo, que eu adotei, assim, que até lá no curso, né, do Bruno, né, o Isso, Claudinha Bruno fala Rodrigues. muito, né, melhor feito que Feito que perfeito. perfeito. E quando eu peguei essa frase, eu falei assim, é isso, eu não preciso ficar esperando a perfeição para poder fazer É, as coisas, eu não preciso chegar, né? Então vamos fazer, e à medida em que a gente vai fazendo, se colocando em movimento, as coisas vão acontecendo, vão né? acontecendo. Você falou na parte da live, né? Como fazer, Aham. como convidar. Lembro que quando eu fui fazer a primeira vez, né, a live, eu não sabia de nada. Não sabia nem como Uhum. convidar. Eu dizia para as pessoas assim, ó, me pede para participar, porque aí eu convido. Mas aí você vai experimentando, você vai vivenciando, Sim, e aí você vai aprendendo. Quando você vê, você já está sabendo várias coisas, né? Então, é muito assim também, né, de você ir, acho que não deixar de vivenciar.
E aos Aham. poucos mesmo, né? Se conhecendo, se divertindo também. Eu estava gravando alguns vídeos, né? Que eu estou voltando a parte do canal no YouTube, eu gravando alguns vídeos. E hoje daí eu fiquei irritadíssima comigo, né? Aí eu disse, não consegui fazer, não consegui falar o que eu queria, não sei o quê. Aí eu disse, espera aí. Vamos pegar o meu tema da, da larga autocompaixão. E eu comecei a Sim. entrar em contato, né? O que estava me irritando naquele momento, né? Então me Aham. faltava trazer essa leveza, né? Eu gosto muito de ouvir música, né? Fazer a minha meditação e eu não fiz. Então Uhum. isso me fez assim pensar, o Sim. meu corpo precisava e eu não Uhum. trouxe isso. Então a forma da minha irritabilidade era para reconhecer isso, está faltando. Então olha para isso, traz isso. E aí quando fui fazendo, nossa, aí foi algo De assim, você entrar em sabe? contato com seus recursos, né? Com o que Isso. é importante para você, né? E a gente vai encontrando Eu as estratégias, né, Ana? Uhum. Algo que me ajudou aqui antes de entrar foi a meditação. Então eu falei assim, para um pouquinho, vou respirar, né? Mesmo com um incômodo na garganta, mas que depois que eu comecei a falar, aí até sumiu. Foi embora. Porque a gente entrou em Ah, contato, né? Por isso que é sim, tão isso. importante, né? Uhum. Às vezes a gente não entra em Acolho, contato. acolho meu medo, acolho, né? Que esse desconforto, e ainda mais pensando na voz, né? Olha só, né? Tava falando da voz, né? Que seria um meio de comunicação aqui, né? Olha quanto tava forte, né? Mas enfim, É é verdade. E isso. tá chegando no nosso horário. Tão Ai, mas foi tão gostoso. gostoso, foi muito bom, Cláudia, estar aqui com você, com as pessoas que acompanharam. Ai, que bom. Também, Foi um também. momento maravilhoso. Aí a gente sai com aquela sensação que eu falei, que quando a gente se permite experimentar, fala, nossa, que gostoso, olha, eu consegui. É assim que eu vou sair aqui da É. live. Também. Que coisa gostosa, nossa, me permiti dar mais esse passo. E reconhecendo, né? É muito bom. É muito bom quando a gente vai se Isso. permitindo, né? Muito, muito mesmo. Eu tenho Uhum. gratidão, Ana, por todo o conhecimento Ah, que você partilhou conosco. Sempre muito bom. Quando a Ana abrir as inscrições para o workshop, participem. Maravilhoso as vivências que a Ana ah, vai organizando. Entrei em contato com muitas questões, então sim. acompanha a Ana. Ela tem muita coisa boa aí para trazer para a gente. Isso aí. Gratidão, Claudinha, gratidão a você e a todos aqui que acompanharam a live, que contribuíram, foi muito bom. Verdade, verdade, gratidão. E a próxima, né, a gente vai ter no dia 25, ainda vou ver, mas provavelmente a gente vai estar falando o que é que a gente atrai para a nossa vida. Vamos vai falar assim, um pouco sobre a questão da Hum, energia, sobre o que é que atrai, sim. né, o que é que Olha, um ótimo acontece. tema. Isso aí, Claudinha, vou acompanhar. Ah, Então, muito bom estar tá contigo. bom? Excelente semana. Gratidão a todo mundo Para que estava você aqui acompanhando também. a gente. E vamos nos encontrando, viu, Ana? Sim, Vamos com ter outros certeza. momentos aí, viu, juntas. Um beijo. Tchau, Beijo tchau, grande. gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.